Mas o que me chama muita atenção é que, passando ao lado dessas pessoas, provavelmente eu e você, o senhor e a senhora, não entenderemos muita coisa. Já pararam para pensar nisso? Em casa sempre há aquele conflito de geração, de relacionamento. O cinquentão ou quarentão não entende o garoto de 13, 15 anos por causa da linguagem, sobre o que ele pensa, como ele age. E Jesus Cristo, o Senhor, quando ele começou o seu ministério, ele estabeleceu um código de comunicação com os seus discípulos. E este código de comunicação era chamado de parábola. A palavra parábola vem do grego, ou seja, aquilo que está posto ao lado por comparação. E o Senhor Jesus Cristo deixou muito claro que aquilo era para que outras pessoas não entendessem, e somente para aqueles aos quais lhes fora revelado o reino de Deus. E alguns discípulos, uma feita, lhe perguntaram: mas Senhor, muitas das vezes é difícil compreender. E o Senhor Jesus Cristo disse: olha, eu falo assim porque vocês têm capacidade para entender, porque a vós foi revelado os segredos e os mistérios do reino de Deus. Então, o cristão pode ser recém-chegado à fé, mas quando ele se prontifica a ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo trabalha no entendimento do homem, da mulher, e à medida que ele vai abrindo o seu coração, vai dispondo a sua mente, as suas energias, acontece que o Espírito Santo vai ministrando ao seu coração as verdades do reino de Deus. Agora, é necessário entendermos que não existe um ser humano pronto. Não existe um ser humano pronto, segundo os estudos teológicos e também psicológicos, de psicologia. O ser humano é um indivíduo que se aperfeiçoa no processo. Um grande sábio, ele disse que um rio não passa pelo mesmo lugar, um riacho não passa pelo mesmo lugar duas vezes. Ou seja, tudo está em constante movimento. Um exemplo: coisas que eu achava, coisas que eu pensava há alguns anos atrás, muitas das vezes eu me paro pensando naquela mesma coisa, mas com outro ponto de vista, com um ponto de vista diferente. Por exemplo, quando nós éramos novos, eu vou tocar num assunto que, segundo Freud, o psicanalista, tudo gira em torno do sexo, da sexualidade. Quando nós éramos mais jovens, tínhamos um ponto de vista sobre a sexualidade. Depois que você casa, você tem a sua família, você vai passando as experiências da vida, o seu conceito sobre sexo, sobre sexualidade, num sentido amplo, muda. Né? Sobre a amizade, não é diferente? Quando somos imaturos, muitas das vezes, nós não valorizamos tanto a amizade. Ignoramos, né? Existe aquele conflito de adolescência,
Minha filha está praticamente uma pré-adolescente, né? Os irmãos conhecem. E às vezes ela chega para mim e fala: pai, você tem amigos? Eu falei: eu tenho, filha, mas os amigos são poucos, os verdadeiros amigos. Ela fala: é porque eu não tenho amigo. E ela começa já naquela fase que você tem que saber trabalhar o psicológico. Então, quando você vai amadurecendo, você vai percebendo e vai valorizando certas coisas na vida que anteriormente você não valorizava, né? Por exemplo, os estudos. Eu já ouvi casos de pessoas com 60 anos formarem-se em advogados. Na sede nós temos um pastor Carlinhos, que formou-se advogado já depois que os filhos estavam formados. E algumas pessoas chegam a dizer: poxa vida, se eu pudesse estudar, ou tivesse a oportunidade, ou me dado a oportunidade de estudar antes, talvez hoje eu estivesse melhor. E um dia, o 16º presidente dos Estados Unidos, chamado Abraham Lincoln, ele disse: eu vou estudar, eu vou me preparar, porque quando a oportunidade chegar, ela será de fato oportunidade e eu conseguirei ter o sucesso que eu espero. E ele se candidatou inúmeras vezes à presidência dos Estados Unidos. Ninguém colocava fé nele por conta da sua origem humilde. Um homem de tamanho desproporcional, não tinha aparência. Mas quando chegou ao governo, ele conseguiu dar um marco histórico para a reaproximação entre brancos e negros, entre o norte e o sul dos Estados Unidos na América. Então, o que eu quero dizer com isso é que, à medida que você vai crescendo na fé, à medida que você vai vivendo o cristianismo, que eu vou vivendo a palavra de Deus, eu vou entendendo a importância do amor, a importância de uma vida com Deus, a importância de me preparar, a importância de me administrar concernente a muitas coisas, concernente à minha vida pessoal, concernente ao meu tempo, concernente aos dons e talentos que Deus tem me dado, ao ministério que Deus tem me confiado, à família que o Senhor tem me dado como presente, as relações sociais e também a minha profissão com que atuo na sociedade. Sobre estes subtópicos ou sobre esses tópicos que queremos falar nesta manhã. Mas precisamos entender que é necessário abrirmos mão de certos conceitos. Eu me lembro que nós estávamos dando um ciclo de palestras de espiritualidade também como esse, mas voltados à questão de rever conceitos na vida. E nós estávamos com um pastor e ele disse uma coisa interessante esses dias, que abrir mão daquilo que não é bom, daquilo que você não acha bom, talvez até seja melhor, mais fácil do que abrir mão daquilo que você acha bom, você acha confortável. De repente, a minha vida e a sua vida não tem o sucesso que nós esperamos, porque falta-nos reavaliarmos como nós estamos como mordomos no reino de Deus. Então, nós vemos aqui no texto sagrado que, segundo esta parábola que o mestre ele disse, ele parabeniza a prontidão daquela pessoa que está atenta no reino de Deus. E ele diz no versículo 46 do capítulo 24 que nós lemos: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, servindo com diligência, servindo com cuidado, servindo com temor, com atenção. E diga-se de passagem, irmãos, o homem se aperfeiçoa no processo, mas nós temos uma tendência forte a nos acomodarmos.
comodismo, essa ideologia